vosso nome glorioso. Celebramos, Senhor, o vosso nome glorioso, o vosso nome glorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, queremos acolher a cada um de vós aqui presente, assim também saudar aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Coloquemo-nos diante do Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Daniel disse ao rei Nabucodonosor: Tu, ó rei, tivestes esta visão. Apareceu uma grande estátua, uma estátua gigantesca e de extraordinário esplendor. Erguia-se diante de ti e o seu aspecto era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Estavas a olhar para ela quando uma pedra se deslocou sem intervenção de mão alguma e foi bater nos pés da estátua, que eram de ferro e de barro, e reduziu-os a pó. Então pulverizaram-se ao mesmo tempo o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e ficaram como a moinha das eiras no verão. Levou-os o vento e não ficou rastro deles. A pedra que tinha batido na estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e daremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem o Deus do céu deu a realeza, o poder, a força
e a glória. Ele entregou-te nas mãos os filhos dos homens, os animais dos campos e as aves do céu, onde quer que eles habitem, e fez-te senhor de todos eles. És tu a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. A seguir um terceiro reino, um reino de bronze, que dominará toda a terra. E haverá um quarto reino, duro como o ferro. Assim como o ferro tudo esmaga e despedaça, esse reino esmagará e despedaçará todos os outros. Os pés e os dedos que viste eram parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Significam um reino dividido. Terá a solidez do ferro, e por isso viste o ferro misturado com o barro mole. Mas se os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, é porque o reino será em parte forte e em parte frágil. Viste o ferro misturado com a argila. Assim também as duas partes se hão de ligar por geração humana. Mas não se hão de unir solidamente, como o ferro não pode misturar-se com o barro. No tempo desses reis, o Deus do céu fará surgir um reino que jamais será destruído e cuja soberania nunca passará a outro povo. Esmagará e reduzirá a nada todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. É o que significa a pedra que viste desprender-se da montanha, sem intervenção de mão alguma, e pulverizar o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que vai acontecer em seguida. O sonho é verdadeiro e fidedigna a sua explicação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o. Louvai-o, exaltai-o para sempre.
águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que tudo o que estais a ver não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: Tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, e em diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenômenos espantosos e grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, diante da admiração que estavam a ter pelas pedras preciosas do templo, os ornamentos, Jesus aproveita para falar um dos seus discursos de escatologia, fim dos tempos.
Jesus vê que estão a admirar e logo Jesus vai dizer que um dia tudo ficará pedra sobre pedra. Tudo irá acabar. Jesus fala do fim do templo, mas também fala daquilo que também o simboliza, para dizer que toda a estrutura, tudo aquilo que nós temos e até mesmo nós também passaremos. Só Deus permanecerá. Este evangelho para alguns pode causar algum tipo de confusão ou até mesmo perturbação, medo, porque todas essas coisas que nós temos acompanhado, pode ser vista como um sinal também. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, como o nosso próprio Jesus e Senhor diz, não temeis, não fiqueis preocupados. Mas uma coisa também o Senhor nos alerta, para que nós tenhamos cuidado, para não nos deixarmos enganar. Há tantos que por aí proclamam o fim do mundo, o fim dos tempos já chegou, e muitas vezes causa medo em tantas pessoas. Há tantos vídeos por aí no YouTube, não é? Que muita gente fica perturbada. Por isso que Jesus diz, tomai cuidado. Esse cuidado é uma maneira de dizer que nós devemos ter confiança nele. Não devemos nos entregar às mentiras que são colocadas ou espalhadas pelas outras pessoas. Outros caminhos, como muitos mesmo costumam dizer, converta-se agora, ou então será tudo perdido, perderá sua alma. É claro que a conversão, ela tem que ser no hoje. Não podemos ficar adiando para amanhã a nossa conversão. É necessário que nós estejamos sempre vigilantes, atentos e esperançosos, e felizes com a vinda do Senhor. O cristão não tem nada a temer, mas é necessário termos atenção e vigilância para a vinda do Senhor. É claro que também essa tonalidade da liturgia de hoje, sobretudo também na primeira leitura, como no Evangelho, nós estamos a terminar, assim, a última semana desse tempo comum, para darmos início a um novo tempo, um novo ano litúrgico, com o advento que se aproxima. Então, de qualquer maneira, a liturgia aponta-nos para um fim também. O fim do ano litúrgico e o começo de um outro, que o Senhor tem preparado para nós. Mas todos nós, com certeza, já sabemos que tudo passará, tudo terá o seu fim. Mas não tenhamos medo, porque a própria palavra do Senhor vem nos dar esta confiança. Vimos que também a afirmação de Jesus despertou o interesse de alguns. Quando isto vai suceder? Quando tudo isso vai começar a acontecer? Por fim, será quando Deus determinar. O próprio Jesus diz que nem mesmo Ele, nem os anjos do céu o sabem quando o Senhor voltar e quando será o fim de tudo. No entanto, nem mesmo as forças das leis da natureza poderão nos dizer que o fim já chegou, porque o próprio Evangelho diz que logo com essas coisas acontecessem, não será logo o fim. Por isso, a nossa atitude como crentes é uma atitude de vigilância e de esperança, não de medo e nem de desespero. Mas cuidado, como eu disse, há tantos que são profetas do fim do mundo. A internet está cheia de profetas do fim do mundo, profetas da desgraça, profetas do mal. A melhor coisa que nós podemos fazer é nos direcionar para a palavra de Deus, que acabamos de escutar, e tantas outras, que vão nos animando, nos dando força para podermos perseverar e aguardar com alegria a vinda do Senhor. Quando nós escutamos também na primeira leitura a própria interpretação de Daniel, Daniel anuncia a chegada do Messias.
um novo reino, mas um reino eterno. Essa configuração que nós ouvimos da interpretação desse sonho, desse homem grande, poderoso, com ouro, prata, ferro, cobre, não é? E também de barro, e representando assim as potências do mundo, nós podemos olhar ainda hoje para essas potências, né? Parecem ser poderosas e eternas. No entanto, nós sabemos, todas são construídas e fundamentadas com interesses pelo poder, com alianças com outros governos, alianças de outros poderes. E tudo isso, tanto a história bíblica, sobretudo a história que nós vivemos, já nos mostra que todos aqueles impérios passaram. Pode demorar pouco e também pode demorar muito tempo, mas tudo passa. Por isso, a maior aliança para poder perseverar, com certeza é a aliança com o reino de Deus. Então o próprio Daniel vai anunciar que o reino do Messias há de chegar, um reino eterno, por vontade de Deus, não por vontade humana, não por coligações e alianças humanas. Esse reino virá dos céus, como nós ouvimos no próprio texto bíblico, uma pedra que desce da montanha e encherá toda a terra. E por isso um reino eterno e poderoso. E quando olharmos para esses poderes do mundo, nós olhamos o quanto frágeis eles são diante do reinado de Deus. Como disse, tudo passará. O reino de Jesus, meus irmãos, é um reino eterno. Um reino que jamais será firmado sobre o ouro, ou sobre a prata, ou sobre o cobre. Mas é firmado no amor de Deus. O reino de Deus se estabelece a partir do amor. E é esse amor que nós também, como cristãos, somos convidados a fazer crescer no mundo. Porque o reino de Deus se faz crescer com as nossas atitudes, ao colocar os nossos dons a serviço dos irmãos, com os nossos gestos de humildade, de confiança, mas sobretudo o amor. Cada um de nós tem essa responsabilidade de fazer com que o reino de Deus possa crescer. A começar na minha família. Como posso fazer o reino de Deus crescer dentro da minha família? Como posso fazer o reino de Deus crescer nos ambientes onde eu frequento? A começar pelo meu exemplo. É assim que eu faço o reino de Deus crescer, quando eu reconheço em primeiro lugar que quem deve reinar na minha vida é Jesus. Quando eu reconheço em primeiro lugar que quem deve ter o senhorio na minha família é Jesus, é o Messias, aquele que nós esperamos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao nos prepararmos para entrar nesse novo tempo do Advento, comecemos então em olhar para a nossa própria vida, olhar para a forma e maneira como nós vivenciamos e como nós fazemos parte desse reinado de Deus. Devemos viver um céu antecipado, já dizia uma santa carmelita, Elizabeth da Trindade, viver o meu céu antecipado. E viver esse céu antecipado é justamente fazer com que esse reino de Deus já comece a acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano. Agradecemos ao Senhor por esta palavra viva que quer fazer morada e transformar o nosso coração. E não permitamos, repito, não permitamos que os profetas do mal e do fim do mundo atrapalhem a nossa fé, a nossa caminhada. Devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor, toda a nossa esperança, porque só nele é que nós realmente devemos esperar tudo acontecer. E Jesus, com certeza, não espalha o medo, mas Jesus espalha a esperança, espalha o amor, espalha, com certeza, tudo aquilo que Deus tem a oferecer para cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, Jesus anuncia a destruição do Templo de Jerusalém, como sinal de outra destruição maior no fim dos tempos. Peçamos ao Pai com humildade a graça de aguardar em paz. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja Católica e Apostólica, sinal levantado entre as nações, para que realize a missão que o Senhor lhe confiou, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que são enganados por outros homens e pelas vítimas de terremotos, fomes e epidemias, para que Deus os ampare na provação, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos aqueles que correm atrás de sonhos vãos, para que procurem antes de mais o reino de Deus, pois tudo o resto é mais frágil do que o barro, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos homens angustiados com o futuro, ou tentados pelo poder e pela glória, para que Jesus se lhes revele e lhes dê a paz, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos os membros das nossas comunidades, para que o Senhor os livre dos falsos profetas e lhes comunique a palavra e o espírito do Evangelho, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Senhor, nosso Pai, fazei-nos viver de tal modo o tempo presente, que possamos encontrar-vos na vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, esses dons sagrados, que nos mandastes oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre os vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. O eterno Pai nos deu a glória de vivermos em união com o seu Filho Jesus Cristo, em unidade com seu Filho Jesus Cristo.
Senhor, dá-nos a provar o pão celeste. Participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Jesus saboreamos, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados
Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar desse divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Coloquemos então em prática a palavra do Senhor na nossa vida. Acolhamos com esperança, aguardando o próximo tempo que está a aproximar-se, o tempo do Advento. Peçamos também a intercessão de Maria para as nossas famílias e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa continuação de bom dia. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.